Em seguida, vocês vão ver a conversa que a gente gravou na Expert com a Bahia Asset e a Trust Investimentos. Espero que vocês gostem. Para quem não conhece a gente, meu nome é Carol Oliveira, eu sou Head de Análise da plataforma de fundos e hoje nós temos convidados muito especiais. Estou aqui na presença do meu sempre amigo Samuel Oliveira. Gente, é um prazer estar aqui com todos vocês. Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós somos ali, além de trabalhar na XP no horário integral lá, nas horas vagas, aos sábados, domingos, a gente faz um podcast chamado Outliers, que é entrevista com gestores, né? Quem por acaso não conhece, procura depois no YouTube, no Spotify, por aí vai. E hoje a gente vai ter o prazer aqui de falar com dois craques, um craque e uma craque, que são da Bahia Asset e da Trust. Eles vão se apresentar. Mas enfim, Carola, por favor, vamos. Assim, a gente tem um tempo bem corrido aqui, diferente de como são os Outliers tradicionais. A gente está no meio da Expert aqui, super demandado, várias palestras concorrendo aqui. Então a gente vai tentar ser mais direto e reto, direto ao ponto. E enfim, Carola, manda ver aí. Gente, fazendo apenas um preâmbulo, a gente está no melhor semestre dos últimos 5 anos dos fundos multimercados. No primeiro semestre, a gente teve um marco muito grande para o índice de hedge funds e HFA, performou super bem e foi o 4º melhor semestre desde que esse índice existe. Então, para isso, eu vou começar primeiro falando com a Mari Dre, que é da Trust Investimentos, gestora macro. Mari, queria que você se apresentasse aqui para o time e falasse um pouquinho da Trust. Boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar nesse bate-papo, agradecer Carol, Samuel e o Thiago por estar aqui com a gente. Esse evento espetacular, é um enorme prazer poder me apresentar e falar um pouquinho do cenário para investimentos que a gente está vendo lá na Trust. Eu trabalho no mercado desde 2001, sou engenheira de produção e carioca. Comecei em tesouraria do Banco BBM, tive minha passagem por São Paulo, na tesouraria do Banco Itaú. Comecei na mesa de juros, né? E com o tempo fui migrando para o mercado de asset management. Me juntei aos sócios da Trust há mais de 10 anos, então estou nesse ramo há muito tempo. Já passamos por crise financeira americana, Covid, no Brasil vários ciclos econômicos, vimos juros a 20, juros a 2, impeachment, e estamos novamente aqui num ano de eleição. Vivemos anos de juros e inflação muito baixas e agora a gente está, depois de 2 décadas, né, voltando a ter inflação não só no mundo emergente como no mundo desenvolvido e assistindo essa volta de taxas de juros no mundo, que realmente um cenário muito novo e diferente, e estamos enfrentando lá, como a Carol disse, com um desempenho muito interessante da classe de multimercados. Thiago, agora é a sua vez. Obrigado, boa tarde a todos. Primeiro, fazer de novo esse agradecimento. Muito importante a gente estar aqui nesse evento maravilhoso. Agradeço a oportunidade de estar aqui e agradecer muito a parceria entre Bahia Asset e XP. É uma parceria já longa, eu acho que lá atrás a XP acreditou no Bahia, o Bahia acreditou na XP e graças a Deus todos estamos aqui participando desse evento muito legal. Então, uma rápida apresentação. Meu nome é Thiago Mendes, eu trabalho no grupo, no Bahia Asset desde 2006. Comecei lá como estagiário, em 2009 eu fui para trabalhar já na parte de gestão. Passei por diversas mesas, juros internacional, moedas, enfim, desde 2011 trabalhando um pouco mais com juros também. E hoje em dia eu sou responsável pelas estratégias de renda fixa dos fundos macro do Bahia Asset. Então esse é um rápido resumo, porque acho que, como o Samuel falou, nosso tempo aqui é corrido. Boa, bem conciso. Bom, Mari e Thiago, eu queria que vocês, antes de a gente entrar em cenário e posições, que eu acho que o pessoal está mais sedento aqui de ouvir, fala um pouquinho como que funciona a estrutura de multimercados da Trust, né? A Trust é uma casa que tem uma área de ações muito relevante, né? Capitaneada pelo Bruno Garcia, e tem a parte de multimercados também, o Trust Macro, que tem um volume interessante. Explica, por favor, como que funciona a área macro, de fundos macro lá da Trust, se é você que faz a gestão sozinha ou se você tem mais pessoas contigo, por favor. A Trust é uma empresa com uma história muito longa, de mais de 20 anos. Ela continuou sob o formato de Trust a partir de 2017, mas os sócios já trabalham juntos, a maioria há mais de uma década. A gente tem hoje 16 bi sob gestão, aproximadamente 3 bi na classe de multimercados.
Eu sou gestora dessa classe, junto com mais 2 gestores que me ajudam, e uma equipe muito grande de macroeconomistas. Temos aproximadamente 10 economistas, chefiados pelo Arthur Carvalho, que se juntou à Trust há mais ou menos 2 anos. E, enfim, é uma classe, meu xodó, né? A classe de multimercados, fundo com maior liberdade para atuar em todos os mercados, seja de renda fixa, de ações, mercado local ou ativos no exterior, e pode navegar muito bem momentos tanto de bonança, como a gente viu nos últimos anos, como eu disse, juros muito baixos, né? Inflações baixas ao redor do mundo, como momentos de virada como esse, em que a inflação passa a ser um temor global, os juros sobem, a liquidez diminui e os movimentos se invertem, como a gente tem visto esse ano, quedas da Bolsa Americana relevantes, né? Curvas de juros abrindo, muitos países emergentes tendo que subir de forma violenta os seus juros, ou seja, contratando... Teve de tudo já, né? 2022 a gente está no meio, mas já teve de tudo esse ano. Já teve de tudo, contratando desacelerações econômicas importantes nessas economias, e mais recentemente o grande receio do mercado de que economias grandes como da Europa e até Estados Unidos entrem em recessão no curto prazo. Então, complementando aqui no Bahia Asset, né, a gente já é uma casa bem conhecida, né, então a gente faz parte de um grupo, inclusive a Mariana trabalhou lá, a gente tem vários gestores que já passaram por esse grupo. Eu estou lá desde 2006, então já são aí mais de 16 anos trabalhando. Hoje nós temos somos uma gestora que temos 2 produtos multimercado, né, fazemos uma cogestão também com o fundo de ações, nossos principais produtos, né, o Bahia Maraú e o Bahia Multar, que inclusive, aproveitando a oportunidade, é um fundo que pela primeira vez está aberto para o público em geral. A gente abriu o Multar, uma parceria com a XP, então quem quiser conhecer mais do produto, enfim, saber mais da gente, a gente tem nosso stand aqui também perto. Então a gente é uma casa que a gente tem nosso DNA, um DNA bem claro assim, a gente é uma casa de pesquisa, uma casa bem macro. A gente investe muito em pesquisa, temos uma área de pesquisa macro muito importante, que ela serve como base, né, como ponto de partida do nosso processo de investimento. Temos uma divisão numa cogestão, né, nos fundos macro, a parte de renda fixa, com os vetores de câmbio, juros e crédito que estão sob minha gestão, né, com uma equipe de 12 pessoas, uma equipe que já trabalha junto há muito tempo, super qualificada. Fazemos uma cogestão com a equipe de renda variável, enfim, tocamos juntos os fundos de multimercado, e somos uma asset bem robusta, temos mais de 90 profissionais, estamos chegando quase agora a 100 profissionais no Bahia Asset, desses quais um pouco mais de 40 no que a gente chama de front, né, que é áreas de gestão macro, né, renda fixa, gestão de renda variável, análise micro e análise macro. Certamente 2 estruturas super robustas, como a da Bahia e da Trust, elas acabam se organizando e gerando produtos. E aí, minha pergunta vai muito sobre isso. Mari e Thiago, quais são os produtos das células macro das 2 gestoras, principalmente pensando em volatilidade e objetivo de retorno? Então, nosso carro-chefe é o Trust Macro, né? Às vezes é um pouco difícil falar em objetivo, né, de volatilidade ou retorno, mas o que eu posso dizer é que, historicamente, é um fundo que trabalha com uma volatilidade entre 4% e 5%, e, historicamente, a gente também tem oscilado entre 140% e 150% do CDI de retorno. Como que é o perfil de investimentos do Trust Macro? Ele é majoritariamente Brasil, com um pouco de internacional, é meio a meio, é totalmente livre? A gente não tem nenhuma amarra, o fundo é livre para se posicionar, como eu falei, em todas as classes de ativos, sem qualquer viés otimista ou pessimista, tanto no Brasil como no exterior. Mas se a gente olhar historicamente, a maior parte do risco é sim concentrada em Brasil. Isso muda às vezes. No primeiro semestre desse ano a gente teve uma concentração forte de risco lá fora, porque a gente via grandes oportunidades na alta dos juros americanos, mas historicamente a maior parte do risco é concentrada aqui, principalmente nos mercados de renda fixa. Muita concentração em juros, moedas e um pouco menor em bolsas. Mesmas perguntas. Perfeito. E no Bahia nós temos a família macro, temos 2 fundos, né, o Bahia Maraú e o Bahia Multar. A gente também, assim, a gente não tem, de certo, um objetivo específico de volatilidade, mas a melhor resposta é olhar o histórico, né? São fundos bem antigos, né? O Maraú, por exemplo, é um fundo com mais de 10 anos, né? Com um histórico muito bom. Então o Maraú, ele entrega uma vol mais ou menos ali de 5%, 6%, e o Multar é o dobro, entre 10% e 12%. Então, basicamente, eles são a mesma estratégia
com um perfil de risco diferente. O Mutai é um fundo que tem o dobro da volatilidade do Bahia. Não à toa era um fundo que ele estava mais restrito, né? Um fundo que ele exige ele demanda uma capacidade maior, né? Vamos supor, de tamanhos, então exige uma gestão um pouco mais diligente, então a gente estava com esse fundo fechado, optou por abrir agora, e são fundos assim, fundos basicamente macro, né? Com um perfil, um DNA multimercado assim, muito, muito livre, então a gente atua em diversos mercados, a gente utiliza muito esse mandato, né? Que o multimercado ele propiciona para a gente. Uma boa parte assim, da explicação do que é o multimercado já está no nome, né? A gente pode acessar diversos mercados, diversas regiões, fazer diversos tipos de estratégia e navegar diferentes cenários. Assim. Então, a gente é um fundo multimercado de retorno absoluto. O nosso objetivo ali é gerar alfa consistente, navegando assim, em vários momentos, né, de mercado subindo, mercado caindo, não importa a direção. O objetivo de um fundo multimercado é gerar retornos consistentes, independente do ambiente que a gente está vivendo. Né? Então, a gente tem exemplos recentes disso. Né? Então, momentos de bull market, que a gente chama de bear market, juros subindo, juros caindo. Cabe a nós, gestores, junto com a nossa equipe de multimercado, identificar as melhores estratégias e construir, e não é uma estratégia só, construir um portfólio. A gente tem essa liberdade. Então, a gente pode fazer operações relativas, a gente pode estar comprado numa bolsa e vendido em outra, enfim, otimista com juros e pessimista com a moeda. Então, a gente utiliza muito esse mandato, essa capacidade, né? Como a gente tem uma equipe grande, especialistas em diversas regiões, temos lá assim, uma equipe macro grande olhando para o Brasil, tem gente olhando o mercado emergente, a gente olha México, Polônia, países desenvolvidos, então a gente consegue identificar não só cases idiosincráticos, né, de diversos países, mas também em diversos mercados e no final fazer o trabalho principal, que é juntar isso dentro do portfólio para conseguir uma relação boa de risco de retorno para a gente navegar diversos ambientes de mercado. Só para complementar aí, o que é histórico de retornos do Maraú e do Mutar, olhando como CDI mais alguma coisa, ou percentual do CDI? Então, o Maraú ele é um fundo de 160% do CDI, né, desde que começou, e o Mutar tem um histórico mais curto, mas é só fazer a conta. O Mutar é o dobro do Maraú. É que não necessariamente é o dobro do... Aliás, exatamente, não é o dobro do retorno, do né? alfa, exatamente. Então, esse ano, por exemplo, uma rentabilidade absoluta, o Mutar está dando mais ou menos 20% esse ano, 19-20%, e o Maraú está dando 10-11% nesse ano de 2022. Excelente. Bom, acho que muita gente aqui querendo pegar dos gestores, né, o que eles estão olhando dos mercados. Queria entrar nessa parte de cenário e depois a gente vai falar de posições. Vamos começar por onde é menos complexo, né? Internacional. Fed subindo juros, Ucrânia em guerra com a Rússia, China com tensões políticas com os Estados Unidos. Tá fácil lá fora, né? Aí a pergunta para vocês de maneira resumida, se vocês pudessem pincelar para a gente, podemos começar com o Thiago agora, para dar mais tempo a Mariana pensar, o que na opinião de vocês os investidores deveriam estar mais atentos? Pô, todo mundo está olhando a guerra com a Rússia e a Ucrânia. Muita gente está vendo lá o movimento de aumento de juros pelo Banco Central Americano, pelo Fed. Acho que todo mundo deve estar acompanhando recentemente essa tensão política entre Estados Unidos e China. E talvez tenha mais outras 5, 6 coisas aí, mas de tudo que está acontecendo, o que vocês pincelariam como mais relevantes e que não impactaram os mercados ainda e podem ser uma fonte de risco? Essa é uma pergunta, assim, é uma pergunta complexa para um ambiente complexo que a gente está vivendo. Né? De fato, a gente fala que a gente tem muito prato para rodar ao mesmo tempo. Né? Então, China, não só essa discussão geopolítica, mas também uma economia que está num momento cíclico totalmente diferente, né? Desacelerando, ao contrário do mundo todo com inflação baixa. É uma guerra que não acabou ainda, né? Então, com impacto muito relevante para preços de commodities. A Europa é uma região que sofre muito, assim, né? Então, caminha para um cenário de estagflação, ou seja, uma inflação muito alta, com risco de recessão já no final desse ano. Então, ela é bem impactada, principalmente por essa elevação de custo de energia. Impacta não só, né, as famílias, né, mas também impacta as empresas, a capacidade de produção. Agora, a gente ainda acha que o grande tema global ainda é o que a gente está vendo da inflação no mundo como um todo, assim. Não é um caso específico do Brasil, né? A gente tende a acompanhar aqui muito de perto, todos nós estamos aqui, a gente vive isso, né? Vê o que está acontecendo, mas é um fenômeno global que, na nossa opinião, as incertezas em relação à inflação, elas não acabaram. A gente acredita que ainda tem um trabalho para ser feito, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo, assim, em termos de Banco Central, e até uma ação coordenada com os governos de eventualmente trazer essa inflação que está rodando em níveis que o mundo desenvolvido, por exemplo, não via há muito tempo. Os Estados Unidos, né? Então já virou até clichê, mas é a inflação mais alta dos últimos 40 anos, então assim, inclusive nesse mundo pós-crise, né, de 2008, o problema do mundo era a desinflação, né? Os bancos centrais, eles criaram aí um arsenal
de guerra para lutar contra uma inflação que não subia, então era um mundo extremamente deflacionário, e agora a gente está vendo o oposto. Então eu acho que, assim, na minha opinião, o grande determinante assim, de preços à frente vai ser o que vai acontecer com a inflação global e o que vai ser feito em termos de política para endereçar esse problema. Mas qual que é a opinião, de maneira resumida? Qual que é a opinião de vocês sobre o que vai acontecer Perfeito. com a inflação global? A gente chegou assim, a gente veio até contando uma história rápida aqui, sendo objetivo. Final do ano passado, a inflação já começou a subir, mas assim, a economia explodindo, muito estímulo e os juros ainda muito baixos. Então você tinha aquele momento que os juros subiam no mundo, a inflação estava subindo, os bancos centrais começaram a reagir, mas ainda um ambiente muito bom para risco, assim, né? Ativo de risco subindo, tudo funcionando. Na virada do ano, a gente foi descobrindo, não só nós, assim, mas eu acho que principalmente os bancos centrais, que estavam um pouco mais lentos, né? O Banco Central dos países desenvolvidos, que o problema inflacionário era um problema mais sério, né? Então eles começaram a falar mais grosso, né? Na linguagem aqui de mercado, ficar mais firme, né? Mais rocks. Isso começou a ter impacto, a gente viu os juros subindo mais, os ativos de risco sentindo, então o problema de fato era a inflação. A inflação continuava a subir, mas aí você já começou a ter um aperto, assim, então você tinha os juros subindo e as condições financeiras, né, que a gente chama, apertando. Talvez de um mês para cá mudou um pouco essa percepção no mercado, então é como se já tivesse sido feito um aperto. Então quando a gente olha, por exemplo, as commodities já começaram a cair um pouco, as inflações implícitas, né, que a gente olha, que o mercado está precificando de inflação à frente em diversos países, principalmente nos Estados Unidos, caiu, né? Então é como se essa perspectiva de inflação ela tivesse um pouco mais calma. Assim. Na nossa opinião, a gente acredita que a inflação vai cair, obviamente, né? Não dá para a inflação americana ficar rodando a 10%, 12% para sempre. A gente acha que vai cair, mas é uma trajetória um pouco mais lenta, principalmente nesses itens que a gente chama de inerciais, né? Que são os itens mais ligados ao ciclo econômico. Porque você tem uma combinação de uma inflação muito alta com um mercado de trabalho extremamente apertado nos Estados Unidos e no mundo todo. Então, assim, a gente está vendo recomposição salarial, essas partes inerciais elas estão muito firmes, então a gente acha que o combate não acabou. Então hoje, principalmente de um mês e meio para cá, a gente tem a avaliação de que o mercado voltou a subestimar um pouco o problema de inflação. Tá? Então é como se o mercado estivesse colocando de novo no preço que aquela famosa put do Fed ela está viva de novo, né? Essa put do Fed, né, um termo que foi muito famoso durante vários anos. Essa put é quando o mercado começava a piorar muito, o Exatamente. Fed o mercado se retirava. Não existia uma restrição de inflação, não tinha inflação no mundo, então qualquer desaceleração cíclica, guerra comercial entre China e Estados Unidos, problema no Reino Unido, enfim, a atividade piorava, os bancos centrais vinham, faziam quantitative easing, caíam os juros e o mercado subia de novo. Quando você tem inflação alta, o Banco Central passa a ter uma restrição, ele não pode fazer esse movimento. Então o que o mercado fez na margem, a gente viu um movimento coordenado de juros caindo, inflações implícitas caindo e os mercados voltando a subir. Então é como se o mercado estivesse falando, olha, o problema de inflação está sendo resolvido e os bancos centrais vão poder jogar a boia de novo. Na nossa opinião, isso pode até acontecer lá na frente. Então, assim, eu não quero apostar contra os bancos centrais. Eu acho que em algum momento a inflação no mundo vai vir para baixo, mas infelizmente vai ter um custo. Então o que a gente enxerga hoje é que o mercado está colocando um custo relativamente baixo, tá? Em termos de atividade, em termos de ativo de risco. Então eu diria que nesse último mês, o que a gente está vendo talvez um pouco assim diferente é que não acabou essa luta, então a gente acredita que ainda vai ter rodadas de dados de inflação altos e de resposta de bancos centrais, principalmente no mundo desenvolvido. Então, hoje, em resumo, preocupação inicial, assim, principal da Trust enquanto casa macro é a inflação. Da Bahia. Desculpa, Bahia, mas da Volta, Trust volta. também. Eu imagino Volta, que seja, mas sim, a inflação. Obviamente que esses temas são super relevantes, assim, a gente olha, tenta todo dia, a gente passa lá, o que aconteceu? A guerra da Ucrânia, o que está acontecendo? O Banco Central do mundo inteiro, tem muita coisa acontecendo, assim. A gente pode acessar vários mercados e a beleza é que às vezes a gente não precisa nem acertar esse call dificílimo, né? Que é até onde o Fed vai, até onde a inflação vai para a gente rentabilizar o fundo. A gente tem nossas caixinhas específicas lá. A gente hoje em dia, por exemplo, o nosso principal risco está alocado até em juros no Canadá, né? Nem nos Estados Unidos. A gente pode falar sobre isso depois, mas sim, assim, o grande tema, assim, o que a gente chama de dinheiro grande, está em acertar para onde vai essa inflação global. Ô Mari, no que você não concorda ou tem uma visão um pouco diferente do Thiago e tem algum outro risco que você também colocaria aí no mesmo patamar do que o tema inflação? Bom, na verdade, lá na Trust, a gente está com a cabeça muito parecida com tudo que eu ouvi o Thiago falar aqui. Tentar acrescentar com alguns elementos, né? Respondendo a sua pergunta, acho que a preocupação número 1, sem dúvida, é a inflação. Uma outra coisa que a gente está muito atento também é a divergência de crescimento entre Estados Unidos e outros blocos, como Europa e China, por exemplo. Para falar um pouquinho desses dois assuntos, eu vou voltar um pouquinho no tempo, né, para a gente lembrar que as sementes plantadas para esse processo inflacionário que a gente está vivendo hoje, elas começaram lá atrás, bem antes do Covid ou antes da guerra.
né? A gente começou com um processo de desglobalização, né? A guerra comercial entre Estados Unidos e China, a implementação das tarifas, todo esse processo ele tem efeitos de mais médio ou longo prazo na inflação, mas eles com certeza são bem altistas. Tá? O outro ponto é a questão de migração para energia verde. Isso causou uma década de baixíssimo investimento, né, nas fontes tradicionais de energia, né? E o que a gente está vivendo hoje é um processo diferente do tradicional. Normalmente, quando as commodities sobem muito, né, a produção aumenta, né, para que você possa poder vender aquela commodity num preço elevado, e isso regula o preço, causando uma queda à frente. Por questões regulatórias e toda essa tentativa de migração para energias verdes, a gente não está vendo esse investimento no momento em que a gente está tendo choque de preço de energia. Então, isso é um dos fatores primordiais do processo de inflação que a gente está vivendo. Tá? E aí, na sequência, a gente teve o Covid, né, a pandemia. Isso causou interrupção nas cadeias de produção, causou uma aceleração no processo de desglobalização, no sentido em que os mercados passaram a priorizar a segurança de ter proximidade de todas as etapas da sua cadeia vis-à-vis um custo mais baixo de você globalizar. Isso claramente é um vetor altista para a inflação, porque quando você compra um seguro, isso tem custo e o custo é no preço. O preço fica mais caro. Então, isso acelerou esse processo. Tá? E, por fim, o elemento mais recente nesse processo foi a guerra, né, entre Rússia e Ucrânia, que causou uma nova pernada, né, de preços de commodities e pressionou a inflação. E, nesse meio tempo, como reação à Covid, o que a gente viu foi um brutal estímulo monetário e fiscal no mundo inteiro, né? No Brasil, a gente chegou a juros de 2%, uma expansão fiscal sem precedentes, e Estados Unidos, principalmente, fazendo 4 trilhões de cheques de auxílio, expandindo o balanço em mais 4 trilhões. Né? E o que a gente viu pouco depois é que a característica dessa crise era um V-shape, que a gente chama. Assim que as vacinas vieram e que, enfim, o problema da doença foi mais controlado e as pessoas voltaram a circular, as economias voltaram para onde estavam, e a gente restou com juros nominais e reais muito baixos, com uma poupança enorme acumulada dessas transferências que os governos fizeram para ajudar as empresas e população, e isso tem sustentado a inflação. Então, a gente está, nesse momento, migrando um pouquinho do foco só no choque de commodities, nos problemas na inflação de bens por conta das interrupções nas cadeias de produção, para uma inflação muito enraizada, muito focada no setor de serviços. A gente tem mercados de trabalho apertados no mundo inteiro, e isso é um processo que, na nossa opinião, demora muito mais tempo e não se resolve com pouco esforço monetário. E o que parece que os mercados precificam hoje, como o Thiago falou, é que o problema da inflação vai ser resolvido quase que naturalmente no tempo. Então, na nossa visão, o que tem precificado de aumento de juros na curva de países desenvolvidos à frente é muito baixo. Os riscos são de que isso tenha que ser muito mais alto. Então, acho que essa é a principal implicação. E você acredita que eu acredito que vai ser... Fed, por exemplo, vai ter que subir... Vai subir bem mais do que os 100 bases que tem na curva esse ano, e provavelmente não vai entregar os 60 ou 70 bases de corte que tem no ano que vem. A gente acredita que o Canadá, como o Thiago falou, também vai subir muito mais os juros. Tá? E aí, passando um pouquinho para a questão da divergência de crescimento, isso tem implicações no cenário de dólar global. Né? Toda vez que a gente vê uma divergência de crescimento tão grande entre os Estados Unidos e os outros principais blocos econômicos, a gente tem um fortalecimento forte do dólar. E isso tem implicações também para países emergentes, que eu acho que vai ser a próxima pergunta. A gente vai entrar um pouco em Brasil, cenário muito mais adverso, de menos liquidez, né, de competição por juros mais altos das treasuries americanas, que a gente acredita que ainda tem espaço para continuarem a abrir. Então, acho que são os dois elementos que a gente vê com preocupação e tem uma visão mais pessimista, de que os juros no mundo desenvolvido sobem mais e que o dólar americano continua se fortalecendo contra as demais moedas. Uma coisa interessante é que, quando a gente olha para o Brasil, no período pandêmico, nós fomos um dos primeiros países a sair na frente, né,
no movimento de subida de juros, tanto em intensidade quanto em velocidade. Até onde para essa subida? Ontem tivemos mais um ciclo de alta. Vocês já acham que a partir do ano que vem a gente começa a sair na frente também e ter um ciclo de corte de juros no Brasil? Essa pergunta é muito interessante, que é um dos assuntos do momento, né? A gente teve a reunião do Copom ontem, em que o Copom sinaliza uma proximidade agora muito grande do final do ciclo. Ele já pode ter encerrado o ciclo nesse nível de 13,75, ou ele ainda pode fazer uma alta residual de 25 bases na próxima, dependendo do cenário, mais uma ou duas, mas sem dúvida nenhuma a gente chegou no final. E aí a gente se pergunta à frente o que vai acontecer com os juros. Ele começa a cortar, ele fica parado por muito tempo, ou ele pode voltar a subir, né? Assim, na verdade, na nossa visão, a gente vê que os elementos tradicionais que me levariam a imaginar que ao final de um ciclo de alta eu preciso começar a me posicionar para um ciclo de relaxamento, eles não estão presentes. E quais são eles, na minha visão? Primeiro, a gente não viu nenhum alívio na inflação corrente ainda. Tem um alívio de impostos, né, de cortes de impostos que afetou os números cheios, mas o qualitativo da inflação ele segue muito pressionado. Seja inflação de serviços, seja as medidas de núcleo, que a gente olha bastante. Está subindo ainda, né? Estão ainda subindo, eles não pararam nem de subir. Então isso é uma coisa que diferencia muito, né, de outros ciclos em que a gente terminou de subir e pôde vislumbrar a queda num intervalo curto de tempo. O segundo ponto são as expectativas de inflação. Em geral, também quando o Banco Central encerra um ciclo, você já vê algum processo, pelo menos, de estabilização. E o que a gente tem visto é que o Focus, né, que é a média da expectativa de inflação do mercado, ele continua subindo. Então, ano que vem a gente tem uma meta de 3,25% e o Focus está em 5,33%. Então, e qual que é a previsão de vocês? A gente acha que o risco é bem para cima, de 5,5%, com risco de ser mais alto do que isso. E, mais importante, a inflação de 2024, que está entrando no radar do Banco Central nesse momento, cuja meta é 3%, já está em 3,30%, e algumas medidas de mais alta frequência mostram que a tendência é que ela vá subir. Então, isso é um outro ponto de muita preocupação para a gente. E o terceiro ponto é o estado da atividade econômica. Em geral, quando o Banco Central sobe tantos juros como esse Banco Central fez, de 2% para 13,75%, a gente começa a ver alguns sinais na atividade desacelerando, o mercado de trabalho, e até agora a gente não viu. Na verdade, o primeiro semestre foi muito forte, surpreendeu muito para cima, tanto os analistas como o Banco Central, e a gente está empurrando para frente essa desaceleração. Mas por que isso? Eu tenho a resposta. Enquanto a política monetária está tentando frear a economia, a política fiscal, do outro lado, não para de acelerar. E a gente está em vias de, a partir agora do mês de agosto, receber mais uma enxurrada de estímulos na economia, quase 50 bi em cheques de auxílios, muita desoneração, né, de impostos, né, de combustíveis, de energia elétrica, de comunicações, né? E isso atua totalmente na direção contrária do trabalho do BC. Qual o ajuste natural? Se o preço subiu muito, eu vou consumir menos e isso vai fazer com que o preço volte. Se eu começo a desonerar imposto e artificialmente baixar esse preço, a minha demanda vai continuar forte. Então, eu continuo com um vetor de aceleração da inflação desse lado. Então, esses três elementos me fazem acreditar que essa precificação de cortes, né, tão precoce, né, do mercado, e que aconteceu aí, entrou muito no preço na última semana com essa animação de final de ciclo, ela pode decepcionar, tá? Se a gente volta nos últimos 3 anos eleitorais, né, 2 deles a gente viu encerramentos de ciclo de alta, cujo próximo passo do Banco Central foi uma nova alta. Foi em 2010, quando o Meirelles encerrou o ciclo de altas, naquele boom de commodities antes das eleições. O próximo movimento foi o Tombini em janeiro de 2011, voltando a subir os juros. Em 2014, o próprio Tombini encerra o ciclo de alta no meio do processo eleitoral e na reunião seguinte à eleição ele volta a subir os juros. Então, eu acredito que
exista um risco considerável. O Banco Central tomou alguns riscos recentemente, como fazer uma meta ajustada ou alongar o seu horizonte de convergência da inflação, coisa que tradicionalmente nunca funcionou no Brasil, porque no Brasil a grande questão do Banco Central é sobre credibilidade. E se de alguma forma essa credibilidade ela é abalada ou afetada, o custo pode ser muito grande. Então a gente está nesse momento na ponta contrária do mercado, acreditando que os prêmios são muito baixos, na verdade deveriam se inverter. A dívida, ela teve um impacto, a gente tem uma fotografia de dívida muito positiva por conta da alta de commodities e da inflação nominalmente nos ajudando. Mas isso, à frente, isso deve se reverter. Então, a dívida vai começar a aumentar rapidamente a partir do ano que vem. A gente acabou de fazer exonerações de impostos que, se não forem revertidas, e historicamente é muito difícil você reverter desoneração, podem gerar custos de perdas de arrecadação de 150 bi por ano. Então, a gente já fez umas 3 previdências aí de gastos desde a pandemia, né? Na ponta oposta, com sinal invertido. Então, a gente acha que daqui para frente o cenário fiscal deve continuar mantendo o prêmio de risco elevado, mantendo a moeda depreciada. Os riscos para a recessão global fazem com que um temor de uma queda de commodities também deixe de nos ajudar como nos ajudou e essa dívida suba muito. O Tesouro vai ter que voltar a acessar mercado e os prêmios na curva deveriam voltar a subir à frente. Tiago, o que você concorda, o que você discorda, o que você tem de visão adicional ao que a Mariana falou? Eu acho que, assim, tentar acrescentar basicamente algumas coisas que a Mariana não falou sobre Banco Central, né, Copom. Eu acho que ontem foi um Copom super relevante, né, ficou claro, assim, a intenção, mais uma vez, né, a gente, não é de hoje que esse Banco Central está querendo parar de subir os juros, assim, então, enfim, isso foi bem claro. Eu acredito que se tiver alguma coisa à frente, talvez seja mais um ajuste de 25, parando em 14, a questão é o que vai ser feito à frente, né? Parou em 14, o que ele faz? Quando ele cai, se o próximo movimento é de alta ou se é de queda. Enfim, olhando para as nossas projeções de inflação proprietárias que a gente tem no Bahia, elas são um input muito relevante para a gente desenhar cenários e tá como a expectativa para 2023? Implementar nossa estratégia de juros. A gente tem uma inflação para o ano que vem, de 2023, que ela também está acima de 5,5, mas ela tem uma característica que é uma composição ruim. Assim. A gente acredita que a inflação vai desacelerar também, porque está num nível muito alto. Você tem não só o que a Mariana colocou dessa parte de imposto, né, que caiu, então a gasolina já caiu, tem impacto relevante, energia elétrica, mas de fato as commodities no mundo caíram, né, do high, mas caíram, então a Petrobras já caiu o combustível, então quando você olha até mesmo algumas commodities ligadas à parte agrícola, elas já devolveram alguma alta que teve principalmente desde o conflito entre Rússia e Ucrânia, mas o ponto a gente enxerga uma inflação que ela vai cair, mas vai cair um pouco mais lenta, talvez parecido com o que a gente vai ver no resto do mundo, e com uma qualidade ruim, assim. Esses núcleos de serviços, né, que a Mariana falou, que estão rodando em níveis super altos, 10%, e ainda subindo, a gente enxerga uma trajetória de queda à frente, respondendo ao aperto monetário que está sendo feito, não só no Brasil, mas no mundo todo, mas a gente enxerga uma queda muito lenta. Então, por exemplo, a gente acha que no meio do ano que vem, esses núcleos vão estar rodando acima de 5,5%, lembrando que a meta de inflação no Brasil é 3%, né? Então, a meta é 3%, então, assim, o Banco Central tem um desafio grande. Então a gente não acredita, por exemplo, em queda de juros no primeiro semestre do ano que vem. Agora, a gente tem que reconhecer que a gente está vivendo momentos de grande incerteza. Analisar e projetar cenário econômico é uma atividade, assim, por mais que a gente tenha modelos econométricos sofisticados, a gente está sempre sujeito a incertezas e a gente está vivendo um momento atípico de uma incerteza muito grande, tá? Então, assim, no processo de tomada de decisão de Brasil, de investimento, a gente entende também que o Banco Central brasileiro está permeado por essas incertezas. Eu acho que ele está até fazendo uma aposta, assim, já não é de hoje, assim, ele está com uma cabeça de que a inflação vai cair, vai ser mais baixa. Então, se a gente olha as próprias projeções do Banco Central, ele tem sido recorrentemente mais baixa do que o mercado e ele, por enquanto, ele tem errado, tá? Então, assim, olhando para o nosso cenário base, é possível que isso aconteça de novo. Então, para frente, a gente acredita que esses juros vai ficar aí nesses níveis durante um bom tempo. E aí tem o processo eleitoral, a gente não sabe qual vai ser o arcabouço fiscal no Brasil do ano que vem. Então eu acho que, assim, de vetores para cima da inflação, eu acho que uma piora adicional no fiscal, né, que pode ser feita, não só agora, que já está acontecendo, né? O Brasil entrou em modo eleição, então a gente está contratando gastos agora, e uma atividade econômica que no mundo talvez vai desacelerar, no Brasil vai ter essa sustentação, que vai entrar estímulo ao consumo agora, enfim, o governo está fazendo estímulo fiscal, e a gente não sabe qual vai ser o regime fiscal do ano que vem. O que vai ser feito, por exemplo, do salário mínimo, qual vai ser a regra, enfim, qual vai ser o novo, o que vai entrar no lugar do teto de gastos, né? Provavelmente ele vai sair, o que vai ser feito. Então isso gera uma
uma incerteza muito grande à frente. Então, assim, eu entendo que agora, então, já falando um pouco de mercado, assim, de posições, o Banco Central parando de subir os juros no nível de 14%, eu acho que a tendência, assim, ó, o próximo movimento vai ser de queda. Então, eu acho que o mercado vai ficar buscando esse trade aplicado. Agora, quando a gente olha a curva de juros, por exemplo, o mercado está precificando que a gente vai parar ali em 14 e que a gente vai ter um ciclo aí precificado de quase 300 bases de queda na curva, assim. Então, para ficar aplicado nesse mundo que a gente está vivendo e com esses riscos, a gente também acha que é pouco prêmio. Inclusive, a gente tem preferido... Só traduzindo aqui. Hoje está 14 e o mercado está precificando o mercado precifica 14, precifica que a gente vai cair 3%, vai chegar em 11%. E ficar aplicado é apostar na queda, né? É apostar na queda, apostar que o Banco Central ou vai cair além de 11%, ou então que ele vai cair mais rápido do que o mercado está precificando. Mas além disso, a gente tem outros mercados aí também que é o que a gente gosta de fazer muito, que é olhar trades também relativos, implementar um portfólio. A gente vê, por exemplo, o mercado precificando assim, títulos de inflação, né, que é a NTNB, que ela paga um juro real mais a inflação. Quando a gente olha um prazo um pouco mais longo, a gente tem inflações precificadas perto de 7%, uma meta de 13%, e ao mesmo tempo tem 300 bases de queda na curva. Então são coisas que parece que não se conversam muito, assim. Alguém tá errado, né? Como a gente vive num mundo que não é determinístico, né? Nossa, o Luiz Maciel, nosso economista-chefe, está ali, inclusive quem quiser tirar dúvida de inflação, vai lá falar com ele depois. Ele está falando que a inflação vai ficar alta, então vou apostar nossos canhões aqui, vamos apontar tudo que a inflação vai ser alta. A gente vive num mundo que é probabilístico, ele não é determinístico, né? Então a gente tem que analisar os preços, analisar o risco de retorno das posições. Então, assim, como a gente enxerga duas coisas que não se conversam, 300 bases de queda na curva quase, com uma inflação que está o dobro do centro da meta, então a gente gosta também de trades relativos, né? De tomar essas quedas, né? Apostar que essas quedas não vão acontecer se essa inflação estiver certa. Então, assim, a gente está no momento aqui de juros Brasil, que não só de juros Brasil, mas eu acho que em todas as nossas posições, a gente está tomando uma postura, principalmente desde maio, né? Até maio a gente veio bem tomado no mundo todo, né? Apostando em alta de juros no mundo todo. Era assim, na nossa opinião, era claro que a política monetária estava errada e ela tinha que ser corrigida. Grande parte desse movimento já foi. A gente agora tem os vetores opostos, né? A gente tem a inflação ainda alta, mas tem uma desaceleração global acontecendo. Então acreditamos que é o momento de você ter uma gestão mais ativa, mais diligente, olhar cases mais específicos e tentar construir portfólios que você consiga navegar, não só quando o mercado foca mais na inflação, mas também quando o mercado foca mais na desaceleração da atividade. Então a gente tem buscado trades, assim, posições, né? Um portfólio mais robusto e com posições relativas, buscando sempre essas assimetrias que a gente enxerga em diversos ativos. Boa. O que eu acho interessante é que toda vez que vocês estão falando de cenário, inflação difícil, juro muito alto, e a beleza do multimercado é que você também ganha nos cenários difíceis. Mari, como é que você está posicionada com toda essa leitura que você passou aqui pra gente hoje? Já dei umas dicas aqui ao longo das respostas, né? Mas na verdade a gente acha que esse movimento de alta de juros em países desenvolvidos, ele não está perto do fim, como o mercado acredita, né? Na verdade, todos os bancos centrais do mundo, eles têm um viés, uma alma dove, né? Eles esperam que o trabalho deles... Eles desejam, eles sonham, né? Eles rezam para que o trabalho deles seja fácil e que eles consigam consertar as coisas com menor prejuízo do ponto de vista de atividade econômica e emprego. Mas isso nem sempre é possível. Na verdade, na minoria das vezes isso é possível. Normalmente o esforço é grande. E o mercado fica tentando, às vezes, ler nas falas desses bancos centrais algum sinal de fim de ciclo. E foi o que aconteceu na reunião do FED na semana passada, em que o mercado tentou ler algum sinal mais dove, e o que a gente viu nos dias seguintes foram os outros membros do FED tentando corrigir essa mensagem e deixando uma mensagem bem clara de que o processo ainda é longo, que o ritmo maior em 20 anos, de 75 bases, ele está na mesa, ele pode continuar, que vão continuar olhando para os números de inflação, e o mercado ainda não refletiu isso na nossa opinião. Então a gente acha que as taxas de juros vão continuar subindo nesses mercados. E aqui no Brasil, a gente vê um grande problema... E vocês estão apostando, então, na alta dos juros dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, do Canadá, exatamente. A gente tem uma aposta também de que a gente chama de flattening de curva na Europa. A gente acredita... Traduz pra gente esse negócio. Exatamente, eu vou traduzir. A gente acha que a parte mais curta da curva, ou seja, o Banco Central ainda vai subir os juros lá, porque a inflação é muito alta, mas, diferentemente da nossa cabeça para os Estados Unidos, pode ter que reverter esse processo mais rapidamente. E o preço, como o Thiago falou, a gente sempre tem que olhar à luz dos preços em mercado. Enquanto os Estados Unidos tem 60, 70 bases de queda, né, nos juros no ano que vem, na Europa não tem. Pelo nível ser muito baixo, o mercado não tem essa queda no ano que vem. Então, a gente acha que é uma aposta bem interessante. A Europa está
colada ali na guerra, está sofrendo muito diretamente o impacto principalmente da alta do preço do gás, né? A Alemanha está numa situação particularmente difícil, por ter uma matriz energética muito dependente desse gás. Se você olha a composição da inflação na Europa, ela é bem diferente da americana, então ela não tem tanto componente de serviço, o mercado de trabalho lá não é tão apertado como os Estados Unidos, os países periféricos têm uma economia mais frágil, eles têm uma dificuldade de fazer um fiscal tão grande quanto os Estados Unidos fez, então a situação de fragilidade de crescimento é muito evidente ali. Então a gente tem uma aposta relativamente interessante nisso e na queda do euro também, fortalecimento do dólar, como eu falei, as divergências de crescimento e queda do euro. E vindo aqui para o Brasil, a gente acha que tem um desafio fiscal gigantesco pela frente, independente de quem seja o presidente, que está um call realmente difícil de fazer olhando de hoje, né? Independente de quem seja, o ponto de partida não para de piorar, justamente por a gente estar contratando desonerações, transferências de recursos para a população que a gente sabe que vão ser muito difíceis de serem revertidas à frente. A gente tem um problema fiscal gigantesco. O único período recente, né, desses últimos 20 anos que a gente teve uma queda consistente de juros no Brasil, que terminou com juros de 2, mas a gente já tinha começado, né, com a queda do ILA em 2006, foi depois do teto de gastos, que foi uma âncora fiscal muito poderosa, e o que a gente fez foi abandonar essa âncora, e nenhum dos dois candidatos também parece minimamente disposto a retomar uma âncora tão forte como essa. Então, é uma situação muito perigosa, como eu falei, com o Banco Central parando de subir os juros num momento que, na minha visão, é arriscado. Então, a gente tem o risco da inflação não cair para esse nível de 5% que o mercado espera, ser mais alto, a gente ter que ter ainda mais altas de juros à frente. Então, uma outra posição duvidar dessas quedas todas que o mercado colocou na curva de juros aqui no Brasil. A gente tem uma visão mais pessimista para o real também. A gente acha que tem vários vetores que ajudaram a moeda, sem dúvida nenhuma. O principal deles é esse ciclo de commodities, esse boom de commodities no primeiro semestre. E o outro deles é o carrego, né? A gente voltou a ter juros no Brasil. Mas, por outro lado, os riscos fiscais são muito elevados na nossa visão. Então, a assimetria de comprar dólar contra o BRL, na nossa visão, é muito positiva. Posso ter um carrego segurando, as commodities ajudando um pouco, mas se as coisas, por acaso, não forem... A gente está no momento da divisão ali, né? Se não forem para o lado certo e forem para o lado errado, a gente pode viver um processo parecido com os nossos vizinhos aqui na América do Sul, né? Vocês sabem de quem eu estou falando, que é a Argentina. Exatamente. Então, é uma outra aposta que a gente gosta de ter aí entrando no período eleitoral em vista dessa questão fiscal, ver como isso vai ser resolvido à frente. Thiago, vamos lá, para dar uma apanhada aqui, nos dois minutos aqui para a gente falar, como eu falei, a gente tem uma cogestão, né, time de renda fixa macro e com o nosso time de renda variável. Na parte de renda variável, a gente tem posições vendidas na Bolsa Americana, né, pelo esse arranjo macro que eu falei, então a gente acredita que a atividade vai desacelerar e os juros não vão poder fazer esse trabalho de segurar a Bolsa, então a gente está vendido em Bolsa Americana. E uma parte disso a gente também está comprado em Bolsa Brasil, alguns nomes específicos. No S&P, no Nasdaq, os dois? Tem os dois, Bolsa Alemã e S&P. Localmente, tá? Então, assim, a gente tem, no nosso time de renda variável, tem uma cabeça de que você tem alguns setores específicos da Bolsa Brasileira que estão baratos, mas o net disso é uma posição vendida no S&P. Na parte de renda fixa, a gente ainda tem posições que beneficiam de elevação de juros no mundo desenvolvido. Agora, uma característica importante, a gente está com posições que a gente chama bem curto, né? Nos próximos 6 meses a um ano no máximo, porque eu acho que nesse mundo que a gente está vivendo, cheio de riscos e com uma atividade que está desacelerando, você se posicionar para altas de juros mais longos se torna perigoso, principalmente no mundo desenvolvido. Então, obviamente, que a gente é sensível a preço, né? O juro de 10 anos americano foi de 3,5 para 2,5. A 3,5 a gente não quer, a 2,5 eu acho que já tem que pensar diferente. Então, a gente está posicionando. Hoje a gente está concentrado no Canadá. É um case muito parecido com os Estados Unidos, né? Então, tem pouca precificação à frente. O Banco Central do Canadá acabou de subir os juros em 100 bases, tem um pouco menos de 100 bases à frente. Então, a gente acredita que já na próxima reunião ele pode fazer ou 75 ou 50, e aí fica uma assimetria muito boa para ficar posicionado. E o Banco Central canadense tem a diferença do Banco Central americano, né? O Banco Central americano, ele é um banco central global. Qualquer coisa que ele faz, se ele espirra lá, ele chacoalha o mundo todo. O Banco Central do Canadá sobe os juros e não sai nem no jornal, né? Então as pessoas não sabem nem o que aconteceu. Então, ele tem, por ser menos poderoso, ele tem menos restrições. Junto com isso, a gente tem posições agora, depois desse rally dos mercados, né, globais,
se beneficiam do aumento do prêmio de risco. Então a gente tem posições pessimistas no mercado de crédito americano e também posições compradas em volatilidade na Bolsa Americana e na Bolsa europeia. Vocês estão apostando que o mercado americano de crédito pode cair ainda mais? Pode piorar um pouco. A gente já chega mais um range assim, é que assim, o high yield, né, que é o crédito que a gente olha, chegou a bater 6% acima do título livre de risco, agora ele está 4,5%. Então acho que tirou bastante prêmio para o que a gente está vendo aí de cenário macro. E na mesa de moedas, assim, a gente enxerga esse tema principal para a moeda hoje, é essa divergência. Então a gente segue comprado no dólar e vendido na moeda do Reino Unido e no euro também. Então acho que a zona do euro, como a gente já falou aqui, sem querer me estender, eles vão sofrer uma estagflação à frente. Então é um cenário de recessão bem antes dos Estados Unidos. Então a gente está comprado no dólar, vendido no euro. E em parte de juros Brasil, a gente tem o que eu já falei aqui. A gente tem essas posições de valor relativo. E também a gente está achando que a inflação de curto prazo aqui já caiu muito no Brasil. A gente está aos poucos se posicionando. Caiu baixo, estava o mercado muito posicionado, né? Todo mundo comparando a inflação caiu. Então a gente teve essa queda de imposto, a gente teve commodities caindo, mas na nossa opinião a inflação já caiu demais. E quando a gente olha as nossas projeções, a gente já tem alguma vantagem de preço aí para tá posicionado também aos poucos nessa inflação curta de Brasil. Gente, eu vou agradecer a participação de vocês. Foi ótimo hoje o nosso Outliers presencial, com um monte de gente aqui assistindo. Infelizmente, a gente já acabou o nosso tempo, está sendo super curtinho, mas queria agradecer tanto a Mari e a Trust, quanto você, Thiago, e a Bahia. Muito obrigada. Bom, obrado, pessoal. Não esqueçam de seguir a gente nas redes, hein? Eu tô lá no Instagram como @samuel.ponsone, a Carol também tem. RSO_Carolina. E tchau, a Trust gente. e a Bahia também tem perfis lá, sigam eles. Obrigada. Valeu, Obrigado, tchau, pessoal. pessoal. Abraço.